Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo o nosso formulário de marcar consulta. E qual a função que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou mostrar para vocês uma função, na verdade duas funções, para ajudar a gente a interagir com o componente listbox, que é esse componente aqui embaixo, tá? O componente listbox, você precisa entender que ele é um componente parecido com uma tabela. Ele é dividido em linhas e colunas. Tá? Toda vez que eu seleciono uma linha do listbox, ela tem um índice. E as colunas são numeradas, começando da coluna 0, coluna 1, coluna 2, 3, 4 e assim por diante. E existem algumas formas de recuperar o número da coluna e da linha que a gente selecionou, tá bom? E é sobre essas funções simples, porém essenciais, que a gente vai conversar hoje, tá bom? Essa videoaula aqui eu já tinha gravado ela, porém eu esqueci de acionar o microfone, então eu estou gravando ela novamente, tá bom? Se vocês virem aqui que o botão já está selecionado, ou a função e tudo mais. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu vou clicar aqui, e vou mostrar a folha de propriedades do componente listbox, tá? O que eu fiz aqui? Eu fui aqui na guia dados, aqui, e eu abri a minha consulta, tá bom? Eu adicionei o campo da chave estrangeira do médico, porque a gente vai precisar desse campo aqui, para poder salvar na tabela de consultas os nossos registros, tá? Na tabela de consultas eu tenho os campos chave estrangeira do médico, chave estrangeira do paciente, a data, a hora da agenda e o status da consulta, se é primeira vez ou retorno, tá bom? Então, qual é a parte mais difícil aí que a gente não viu até agora, né? A gente não viu até agora como recuperar os dados que estão no listbox. A gente já viu como recuperar dados em combo box e em subformulário. E agora a gente vai ver, acho que o terceiro e último componente multilinhas, né, do Axis, que nos permite recuperar esses dados, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui, eu vou excluir essa coluna aqui, e coloquei a coluna FK médico aqui, tá? Beleza? Aí, eu vou salvar, vou voltar aqui para o nosso formulário, verifica aqui, que ele não aparece. Mas por que não aparece, Michel? Porque eu fui aqui no meu componente listbox, na folha de propriedades dele, na guia formato, e eu coloquei, eu zerei, tá? A coluna 3, a terceira coluna. Eu vou colocar aqui como 2 e vou mandar rodar o formulário para vocês entenderem, A chave estrangeira do médico apareceu. Como não é interessante deixar a chave estrangeira do médico à vista, né, do meu usuário, eu vou deixar zeradinho. Mas por que eu preciso dela? Porque eu vou, através das funções que eu vou mostrar para vocês, a gente vai recuperar a chave estrangeira do médico, que é o que eu preciso aqui, para salvar dados na tabela de consultas, tá bom? Olha aqui, Vou fechar a folha de propriedades, ficar médico consulta, tá bom? Então o que eu já fiz? Eu arrastei o campo da chave estrangeira do médico aqui na nossa lista no nosso componente listbox, e agora através desse botão aqui, quando eu vou clicar numa linha do meu componente listbox e vou clicar em marcar agenda. Quando eu selecionar o marcar agenda, eu vou jogar os dados para o meu comando insert, que estão aqui na minha listbox, beleza? Então vamos começar aqui, Vou clicar com o botão direito do mouse em propriedades, guia evento, procedimento, tá? Deixa eu colocar ele aqui para a nossa tela.
Pronto. E o que eu preciso? Eu quero saber primeiro como é que eu seleciono a linha do meu componente listbox. Então, para a gente poder ver o que está acontecendo aqui, eu vou colocar uma caixa de mensagem aqui para a gente, tá? Então, eu vou já pegar aqui, ó, a linha, tá? Ponto list index, aí, pronto. Ele vai retornar o índice da minha lista, tá? O índice verifica as linhas, beleza? Vou mandar salvar, vou voltar aqui para o Axis, fecha a folha de propriedades e roda. Clica aqui, ó, ele vai me retornar o número da linha, tá bom? Linha 6. Vou selecionar aqui, linha 8, linha 11 e por aí vai. Beleza, já tem o número da linha. E como eu pego a coluna? Aqui, ó. Agora eu vou pegar a coluna. Eu pego a coluna com este comando aqui, bem dedutível, né? Column. Beleza? E percebam aqui, ó, pela explicação aqui embaixo, que ele pede o número, o índice da coluna, vírgula, o índice da linha. Então eu vou mostrar para vocês primeiro pegando o ID do meu registro de agenda, tá? Vírgula, o número da linha. Row em inglês é linha. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui o mesmo comando que eu coloquei ali em cima, que eu já tinha recuperado na lista de horários, ó. Ponto list index. Tá bom? Esse daqui eu já posso tirar. Beleza. Só um detalhe sobre esse comando aqui, ó, que ele me exige o retorno o retorno desse dado aqui, ó, em uma variável, ou que eu mostre ele numa mensagem de texto. Se eu tirar daqui, ó, ele me dá erro, ó, e me dá essa mensagem de compilação aqui, ó. Era esperado um símbolo de igual, ou seja, um símbolo de atribuição. Então, por enquanto, eu vou atribuir ele para a minha caixa de texto. Acabei excluindo aqui o ME. Pronto. Salvo, volto para o Axis, põe para rodar o formulário. E eu quero agora a linha 707, olha só, o meu ID. Vocês vão ver que a gente vai ter um probleminha aqui, ó. E retornou a linha de cima. Por que isso? Porque quando eu estou aqui trabalhando com o formulário, o Axis fala para mim, ele me entende como um usuário. E o usuário começa a contar a partir da linha 1, 2, 3, 4 e 5. Mas como os meus IDs aqui eles começam na linha 0, eu estou sempre buscando uma linha abaixo. Como que eu resolvo isso? Muito simples, né? Vou aqui na minha caixa de comandos aqui, ó. É aqui que eu seleciono a linha, né? Eu não estou na linha de baixo. Vou colocar aqui um mais um. Resolvo meu problema, salvo, volto para o Axis. E agora eu estou aqui, ó. Vou selecionar a linha 702. 702. Vamos tentar selecionar o 701, 701 e o último registro, que é o 700. 700. Certinho, né? Tá. E se eu estou aqui, ó, na coluna 0, coluna 0, coluna 1. A coluna 2, lembra que ela está escondida aqui com 0 centímetros? Ó, 0, 1, 2, escondida com 0 centímetros, 3 e 4. 0, 1, 2. Eu vou retornar agora as informações da coluna 2, que justamente é o dado que eu vou precisar salvar mais para frente, tá? Salvo aqui, vou para o meu Axis e retornou a chave estrangeira do médico. Siqueira Campos é chave estrangeira 1, tá? Como aqui na minha consulta só tem dados do Siqueira Campos,
Siqueira Campos, do médico Siqueira Campos, aí a gente não tem o que fazer. Vai sair tudo linha 1 mesmo, tá? Para ilustrar melhor, né? Eu vou fechar esse formulário aqui. Vou abrir uma agenda aqui para o dia 15 também, de outro médico, tá? Outro médico, dia 15 do 10 de 2025, às 8 horas. 15 do 10 de 2025, às 18 horas. 30 minutos, do meio-dia às 14 horas. Manda gerar. Pronto. Vai estar aqui embaixo, ó, dia 15. Eu tenho que liberar a agenda, tá? Porque a minha consulta exige que eu libere as agendas. Elas saem por padrão não liberada. A gente até pode incluir, né? Até que seria uma boa, pelo menos para estudo, deixar todas as agendas já liberadas, né? Vamos voltar aqui para meu formulário de paciente. Vou pegar aqui, ó, o meu terceiro paciente. Vou selecionar clínica médica. Eu esqueci de verificar se o outro médico que eu abri a agenda, ele também é clínico. Mas enfim, vamos lá. 15 do 10 de 2025, das 8. 15 do 10 de 2025 até as 18 horas. Vou retornar aqui, ó, Siqueira Campos e Maria Antonieta, beleza? Agora aqui o Siqueira Campos a gente já viu que funciona, né? Ó. Retorna 1 e Maria Antonieta retorna 2, viu? É o ID que eu preciso, tá bom? O que mais que eu preciso? A data, a hora da agenda. Mas aí, se eu já sei o caminho, né? Agora aqui eu já sei o caminho das pedras, certo? Se para eu recuperar a chave estrangeira do médico, eu estou na coluna 2. É só eu retroceder uma coluna aqui e eu vou ter a data e hora da agenda. O ID1 do Siqueira Campos e o 2, ó, dia 15 do 10 de 2025 às 11h30. 15 do 10 de 2025 às 11h30. Vamos selecionar outra linha aqui, ó, 15 do 10 de 2025 às 14h30. Agora é o ID2, né? ID2, 15 do 10 de 25, 14h30. Belezinha, pessoal? Com isso, a gente esgota aqui o conhecimento de como é marcar, como é lidar com componentes de multilinhas, né? E que são relacionados, estão atrelados aí a várias linhas do Axis. Eu acho que é um conhecimento muito útil, que deixa nosso sistema bem performático, né? Antes de colocar esse componente list box, a gente mostrou o combo box, como que é, e a gente já recuperou dados de combo box outras vezes, né? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente encerra por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho para não perder as notificações, deixe qualquer comentário, qualquer sugestão, deixe aí pra gente nas nossas aulas, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.